Depois desses acontecimentos, Abrão recebeu a seguinte mensagem de Deus. Durante uma visão, Abrão, você não precisa ter medo. Eu sou seu escudo. Sua recompensa será muito grande. Abrão respondeu, Eterno e soberano, de que me servem tuas dádivas se não tenho filhos? Se Eliezer de Damasco vai ficar com toda a minha herança? Abrão prosseguiu, tu não me deste filhos, e agora um simples empregado vai ficar com tudo. Então veio a seguinte mensagem do Eterno. Não se preocupe, porque ele não será seu herdeiro. Um filho com seu sangue é que será seu herdeiro. Então o Eterno levou Abrão para fora da tenda e disse, olhe para o céu e conte as estrelas. Você consegue fazer isso? Imagine que assim serão seus descendentes. Abrão, sua família será muito grande. E Abrão acreditou. Acreditou no Eterno e Deus o declarou justificado diante de Deus. O Eterno prosseguiu. Eu sou o mesmo Eterno que o trouxe de Ur dos Caldeus e deu a você esta terra para que a possuísse. E Abrão disse, Eterno soberano, como vou saber que tudo isto será meu? E o Eterno respondeu, traga-me um novilho, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de idade, uma rolinha e uma pombinha. Abrão trouxe os animais à presença do Eterno, cortou-os ao meio e pôs as metades uma de frente para a outra. Mas as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a pousar sobre as carcaças, mas Abrão os enzotava. Quando o sol se pôs, Abrão caiu num sono profundo e uma sensação de terror se apoderou dele, porque a escuridão era muito densa. O Eterno disse a Abrão, saiba que seus descendentes vão viver como estrangeiros numa terra que não é deles. Eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Depois disso, punirei os senhores deles, e aquela geração sairá de lá carregada de bens. Mas você terá uma vida longa e plena e morrerá em paz. Seus descendentes não voltarão para cá antes da 4ª geração, porque o pecado entre os amorreus ainda não excedeu o limite. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, um fogareiro fumegante e uma tocha acesa passavam entre as carcaças que haviam sido cortadas. Foi nesse cenário que o Eterno firmou uma aliança com Abrão. Dou esta terra a seus filhos. Desde o rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates, na Assíria, território dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Sarai, esposa de Abrão, ainda não tinha filhos, mas uma escrava egípcia chamada Agar era propriedade dela. E Sarai disse a Abrão, o Eterno achou por bem não me dar filhos. Então deite-se com esta minha escrava. Talvez eu possa constituir família por meio dela. Abrão concordou com a proposta de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abrão, entregou Agar, sua escrava egípcia, a seu marido. Abrão, quando esse fato aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão morava em Canaã. Ele se deitou com Agar, e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a fazer pouco caso de sua senhora. Sarai reclamou com Abrão. Estou passando por esta humilhação, e a culpa é sua. Entreguei minha escrava a você, e na mesma hora em que ela soube que estava grávida, passou a me tratar como se eu fosse nada. Que o Eterno decida qual de nós duas está com a razão. Abrão respondeu, decida você mesma, pois sua escrava é assunto seu. Sarai começou a maltratar a escrava, que por causa disso acabou fugindo. Mas um anjo do Eterno encontrou Agar junto a uma fonte no deserto. Era a fonte que está no caminho para Sur. E ele disse, Agar, escrava de Sarai, o que você está fazendo aqui? Ela respondeu, estou fugindo de Sarai, minha senhora. Mas o anjo do Eterno disse, volte para sua senhora, ainda que ela maltrate você. Ele continuou, vou dar a você uma família numerosa, tantos descendentes que não será possível contá-los. Você está grávida de um menino. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Eterno ouviu você e respondeu. Ele escoiceará como um cavalo bravo, porque será um guerreiro, combaterá e será combatido, sempre criando problemas, sempre em conflito com a família. Agar atendeu à orientação do Eterno chamando-o pelo nome, orando ao Deus que havia se comunicado com ela. Tu és o Deus que me vê. Sim, ele me viu e eu também o vi. Por isso, aquela fonte no deserto passou a ser chamada O Deus Vivo Me Vê. Essa fonte ainda existe. Fica entre Cádiz e Bered. Agar deu um filho a Abrão, que o chamou Ismael. Abrão tinha 86 anos de idade, quando Agar deu à luz Ismael. Quando Abrão tinha 99 anos de idade,
O Eterno apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus forte. Viva com integridade diante de mim. Faça todo o esforço possível para se manter assim. Vamos fazer uma aliança, e darei a você uma família enorme. Abalado, Abrão lançou-se ao solo, com o rosto em terra, e Deus declarou: Minha aliança com você será esta. Você será o pai de muitas nações. Seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, para ressaltar a ideia de que farei de você o pai de muitas nações. Farei de você o pai de muitos pais. De você sairão nações, reis virão de você. Estou estabelecendo minha aliança entre mim e você, uma aliança que inclui seus descendentes. Será uma aliança contínua, e por causa dela, me comprometo a ser o seu Deus e o Deus de os seus descendentes. Estou dando a você e a seus descendentes esta terra, na qual vocês estão acampados agora. Toda a terra de Canaã, ela pertencerá à sua família para sempre, e eu serei o Deus deles. Deus disse também a Abraão: E agora esta é a sua parte. Você irá honrar a minha aliança, você e seus descendentes, uma geração após a outra. Esta é a aliança que você deverá honrar, uma aliança que inclui todos os seus descendentes. Todos do sexo masculino deverão passar pela circuncisão. Faça isso cortando e removendo a dobra da pele que recobre a cabeça do pênis. Esse será o sinal da aliança entre nós. Todo menino será circuncidado com 8 dias de idade, geração após geração. Os escravos nascidos em casa e os que tiverem sido comprados de outros que não são parentes também estão incluídos. Não se esqueçam de circuncidar tanto seus filhos quanto qualquer outro que tenha vindo de fora. Dessa forma, a minha aliança estará gravada no corpo de vocês, um sinal definitivo da minha aliança definitiva. E se algum ser humano do sexo masculino não tiver sido circuncidado, isto é, não tiver a dobra da pele que recobre a cabeça do pênis cortada, então ele será cortado do seu povo, pois violou a minha aliança. E Deus continuou falando com Abraão: Quanto a Sarai, sua esposa, não a chame mais de Sarai, comece a chamá-la de Sara, e eu a abençoarei. Isso mesmo, darei um filho a você por meio dela. Como vou abençoá-la? Dela sairão nações e reis de nações. Abraão lançou-se ao chão, com o rosto em terra, mas também riu, pensando: como um homem com 100 anos de idade vai ter um filho? E Sara conseguirá ter um bebê aos 90 anos de idade? Recompondo-se, Abraão disse a Deus: Faça que Ismael viva bem e com saúde diante de ti. Mas Deus retrucou: Não foi isso que eu quis dizer. Sua esposa Sara terá um bebê, um menino. Chame-o Isaque Riso. Vou fazer uma aliança com ele também e com seus descendentes, uma aliança que não terá fim. Quanto a Ismael, sim, ouvi você orar por ele. Também vou abençoá-lo e farei que tenha muitos filhos, uma família enorme. Ele será o pai de 12 príncipes. Farei dele uma grande nação. Mas a aliança que vou fazer será com Isaque, seu filho que nascerá de Sara por essa época do ano que vem. Deus então se retirou depois de falar com Abraão. Então Abraão chamou seu filho Ismael e todos os seus empregados, tanto os nascidos em casa, quanto os que ele havia comprado, todos os do sexo masculino, que eram de sua família, e os circuncidou, cortando naquele mesmo dia a dobra da pele que recobria a cabeça do pênis de cada um, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael tinha 13 anos. Os dois foram circuncidados no mesmo dia, e também todos os empregados, tanto os nascidos em casa, quanto os que haviam sido comprados de terceiros. Todos foram circuncidados com Abraão